Aí dá para o pessoal do louvor cantar, né, professor Elias? Está todo mundo aqui, você já sai daqui, já vai para o conforto do seu banheiro. Tudo isso ajuda, né? Meus irmãos, vamos meditar um pouco na palavra de Deus hoje? Queria que você abrisse sua Bíblia comigo no Salmo de número 127. Nós vamos ler 2 salmos, se der tempo, né? 2 salmos, 127 e 128. Se você não tem Bíblia, não tem Bíblia e quer comprar uma Bíblia, a igreja tem algumas Bíblias ali. É só procurar a Michele. Nós vamos orar também pela Kátia, né, que fez a cirurgia. Graças a Deus deu tudo bem. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Meus irmãos, o Salmo 127, ele é um salmo que mostra que todo bem procede de Deus. E eu queria meditar com vocês um pouco hoje, antes da oração, sobre esse salmo. De forma bem simples e sucinta, de forma bem simples, nós vamos ler um pouco e explicar um pouco desses salmos, porque ele é muito interessante. Ele fala assim, olha, presta atenção, porque ele é dividido em 2 blocos de assunto, na verdade 3, eram 2 blocos de assunto, o 127, e depois nós já entramos no 128, que também é praticamente uma conexão com esse mesmo salmo. Esse Salmo 127, ele é um salmo de Salomão, diferentemente da maioria dos outros, que é de Davi. Esse aqui é de Salomão, e ele fala algo interessante. Ele nos ensina a confiar no Senhor e dele depender. Eu tenho que falar um negócio rapidinho, Claudemir, que eu lembrei agora, senão vou esquecer. É que eu nunca lembro, e depois eu passo por enrolado em pagar o moço ali. Depois você corta. Voltando aqui então, o Salmo 127, ele trabalha esses 2 blocos de assuntos. O primeiro tem 2 versículos, e o segundo bloco de assuntos ele vai trabalhar em 3 versículos. Ele vai trabalhar sobre essa questão da confiança que nós temos que ter no Senhor. É muito bacana, porque ele vai trabalhar 2 versículos mostrando essa necessidade que temos de confiar no Senhor. E uma das coisas mais difíceis que tem é isso, é confiar em Deus. Por quê? Porque nós não estamos vendo Deus, a gente não está enxergando Deus. A fé, numa linguagem filosófica, ela é dogmática. A percepção dogmática não é uma percepção, por exemplo, cética, onde você consegue provar tudo, onde você consegue experimentar tudo. Ela é abraçada pela fé, você acredita, é dogmático, você crê e você acredita e fim de papo. É claro que existe toda uma lógica bíblica, existe todo um embasamento na Bíblia, que é o livro que orienta a nossa teos, a nossa teologia, né? O nosso estudo sobre Deus, mas ela é dogmática, você acredita, você crê. E o salmista, ele declara algo muito interessante. Por quê? Porque ele nos desafia a algo que aparentemente é simples, mas que não é tão fácil de fazer. Ele começa dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ele começa a demonstrar essa importância de dependermos do Senhor, de confiarmos que o Senhor é quem edifica a casa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ele não está dizendo aqui ele não está fazendo e nem propondo nenhuma apologia à nostalgia, à preguiça, à improdutividade. Ele está dizendo que
precisamos confiar que o Senhor é quem vai edificar a casa. O Senhor é quem vai trazer edificação para a casa. É claro, precisamos fazer a nossa parte, precisamos nos organizar, precisamos, vamos pensar aqui em edificar a casa, no sentido mesmo posso pensar em dois sentidos: construir, edificação, ou eu posso pensar numa casa construída, mas que eu vou edificá-la, eu vou fazê-la funcionar, eu vou fazer essa casa, e casa eu posso entender como vida, não é? Essa casa da minha habitação. Edificar, quer dizer, uma pessoa edificada, você ouve algo e você sai dali bem trabalhado, edificado, com a sua fé bem estabelecida. Então presta atenção: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha quem edifica, em vão vai ser você tentar, porque essas coisas, de acordo com o entendimento bíblico, é o Senhor que faz. Por exemplo, você pode comprar e pagar por alegria, você pode comprar e pagar companhia. Você consegue ficar 30 dias no mês acompanhado com pessoas diferentes e fazer coisas das mais terríveis, só pagar. Mas acabando ali, não houve amor, porque não adianta você tentar edificar, se o Senhor não fizer, não adianta. Se o Senhor não colocar a mão dele, não vai para frente. E ele continua no seu exemplo, ele diz assim: olha, se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não proteger a cidade, que é o conjunto das casas, em vão vigia sentinela. Se você tentar edificar a sua casa sozinho, você vai trabalhar em vão. E o conjunto das casas, que é a cidade, se o Senhor não guardar, a sentinela vai trabalhar inútil. Esse texto, repito, não está levando você a ter uma atitude nostálgica, improdutiva, preguiçosa. Ele está te desafiando a confiar no Senhor, a acreditar que, apesar do seu esforço, é a boa mão de Deus quem conduz. Por exemplo, nós acabamos de falar que a irmã Kátia fez uma cirurgia, e a gente fica feliz pelo médico, pela equipe médica, pelos anestesistas, os enfermeiros, enfermeiras, os técnicos. Achamos que foram pessoas que agiram com maestria no seu ofício, mas qualquer pessoa em sã consciência não vai dizer assim: glória ao médico, ale médico, ou médico exaltado. Vou acender aqui, vou levantar aqui um louvor ao médico. A ele a glória. Entra ele com bisturi na mão e um estetoscópio no pescoço. Não, você sempre vai dizer: o Senhor Deus usou as mãos dos médicos. Porque não adianta o médico operar bem, se o Senhor não colocar a sua mão, inútil vai ser toda essa. É por isso que é interessante quando você percebe a inutilidade do seu esforço, porque tem coisa que é o Senhor que vai fazer. E aqui que está o desafio: aprender a esperar no Senhor, aprender a confiar no Senhor, porque a gente sempre quer ser como Abraão, pegar H e fazer a promessa de Deus cumprir. Abraão, você vai ter um filho, e Abraão está lá com Sara 100 anos já, e nada do menino vir. Aí a própria Sara tem uma ideia: ó, tem uma mocinha aqui, quem sabe você deita com ela, ela se engravida, e aí ela pare nos meus colos aqui, na minha coxa, e aí o menino vai ser nosso. Só que deu errado, deu bizil, porque foi a intervenção de Abraão, a intervenção de Sara, até que chega o momento que o Senhor fala: agora é que você vai gerar um filho do jeito que eu havia prometido. 1 ano depois,
Eu preciso entender que confiar no Senhor é o desafio para o crente. Esperar em Deus, confiar, acalmar o seu ânimo, deixar a ansiedade de lado e confiar em Deus. É fácil? Não. É por isso que é um desafio. É por isso que eu preciso começar a fazer. Então o Elmer está ali. Adianta tentar mexer nesses... Não, porque está muito demorado demais. Bom, você vai piorar de novo. Se você não tiver paciência. Mas meu Deus do céu, o INSS não vai pagar. Meu Deus proverá. Tem faltado? Cortar a luz lá? Não falta, porque Deus é misericordioso. Ele usa um, usa outro, usa a igreja, sei lá, Deus ele faz cada coisa que a gente não sabe nem explicar. Mas eu preciso confiar. Eu não posso ficar estendendo a mão toda hora para tentar tomar de Deus a direção. Eu preciso começar a confiar em Deus. É por isso que ele vai dizer aqui: se o Senhor não edifica, você vai trabalhar em vão. Se o Senhor não guarda, ele vai trabalhar em vão. Você vai trabalhar em vão. Por isso que o Senhor vai dizer lá em Mateus: por que vocês estão ansiosos quanto ao que é a vez de comer, beber ou vestir? Pode a sua ansiedade aumentar um côvado na sua altura? Pode a sua ansiedade acrescentar um dia na sua vida? Muito pelo contrário, a ansiedade vai carcomer os dias da sua vida. Então, eu preciso confiar no Senhor. A palavra do Senhor diz em um outro salmo: o cavalo se prepara para a batalha, o cavaleiro se prepara para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Paulo vai dizer em Romanos: não é o que corre, nem o que se prepara que ganha, mas é aquele que o Senhor quer que ganha. Porque, meus irmãos, quando Deus está operando, fazendo, obrando, ninguém consegue impedir. Então eu preciso nessa noite desafiar você a confiar em Deus. Então, se o Senhor não edificar, se o Senhor não colocar a mão dele, se o Senhor não abrir a porta, você vai ficar quebrando cabeça à toa. Ah, mas talvez, pastor, o Senhor não está vendo minhas lutas. Vira a página, Salmo 121. É só virar a página aí para a esquerda. Salmo 121. Ah, talvez o Senhor não está vendo minha luta, minha dificuldade. Talvez o Senhor dormiu. Talvez o Senhor não está percebendo. Olha o que o Salmo diz. Eu vou começar logo no versículo 4, mas eu quero ler com você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. E o salmista vai dizer: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. Dormitar, dormir, é o mesmo que cochilar, pestanejar, adormecer. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sua sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. O Senhor nos guarda, nos protege, nos sustenta. Eu preciso aprender a confiar em Deus. Eu preciso aprender a confiar no Senhor. Diz que um camarada estava andando no mato e tinha uma grota muito grande, e ele foi atravessar essa pinguela, essa ponte improvisada.
E ele falou assim: eu medo de cair lá embaixo no bico dessas pedras e morrer. Aí ele falou assim: eu vou pegar com Deus. Aí ele começou: Deus me ajuda, Deus me ajuda. Com os 3 passos ele pensou: gente, e se o diabo me atrapalhar? Voltou para trás. Aí ele começou: o diabo não me atrapalha, o diabo não me atrapalha. Parou: mas se Deus ficar chateado comigo? Voltou para trás. Aí ele resolveu o problema. E ele foi atravessando: Deus me ajuda, o diabo não atrapalha. Deus me ajuda, o diabo não atrapalha. Não, isso não é confiar em Deus, irmãos. Confiar em Deus é você depositar sobre Ele a sua confiança. Deus me ajuda. E se Deus quiser que o diabo me atrapalhe, não tem nada que eu possa fazer. Sim ou não? Deus me ajuda. Mas se Deus quiser que eu morra, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu, é claro, vou segurar todas as escadas que eu for subir. Mas é o Senhor que me guarda. Quem pegou BR hoje, saiu, foi aqui em Luz, em Arco, sei lá. Quantos carros e carretas você passou por eles? Quem te guardou? Não, a minha perícia. A Ayrton Senna dirigia melhor do que a gente, tudo aqui junto. Então quem nos guarda é o Senhor, irmãos. Amém ou não amém? Por isso que você tem que dar glória a Deus. Por isso você tem que aprender a dizer glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor, né? O médico fez um bom trabalho, parabéns, doutor, mas glória a Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Mas é porque hoje não pode falar. Uma Joana que não pode falar. Posso sim, eu sou crente, eu vou falar. Glória a Deus. O Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. Foi o Senhor que guardou. Eu não creio. Não tem problema. Deus não depende de você crer para Ele ser Deus. Ele é Deus independente de que você creia. A palavra diz que existia uma multidão de pessoas e só tinha Noé que era testemunha, e Deus continuou sendo Deus. Deus não é igual os deuses gregos do Olimpo, que necessitam que os humanos acreditem neles para que eles tenham força. Deus não se alimenta da adoração dos seus servos, muito pelo contrário. Deus sustenta seus servos. É os servos que existem por causa do poder de Deus, e não o Deus que servimos que existe por causa da adoração dos servos. E chega um momento que o Senhor chega a dizer: se ninguém clamar, as pedras clamarão. Então eu preciso começar a confiar no Senhor. E se eu já confio, eu preciso desenvolver isso mais. Porque o Senhor tem provado por A mais B que Ele é bom, que Ele cuida da gente, que Ele não desampara, e não adianta você ficar louco, não adianta você ficar chorando, e pior ainda, não murmura, não reclama, porque o deserto que você vai passar é do tamanho de sua língua. Quanto mais você murmura, mais o deserto fica largo. Para de murmurar. E aí o irmão Lázaro morreu, mas deixou uma música para nós bacana. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É difícil quando a gente está na prova e vem um atribulado, enviado do diabo, entrega um bombom para a gente, sem descascar. Confiar em Deus. Quem confia no Senhor aqui? Eu confio no Senhor. Quer dizer que eu vou ser irresponsável? Quer dizer que eu vou sair aqui agora fazendo gata cega nas esquinas? Passar? Não, isso aí não. Porque tem um texto bíblico que diz: não tentarás o Senhor seu Deus. Quer dizer agora, Gonçalo, que eu vou dormir com o portão aberto? Eu confio em Deus, largar o portão aberto? Não tentarás o Senhor seu Deus. Mas eu confio no Senhor. Eu confio nele. E quando você vai sair de manhã, você vai fazer uma oração dizendo: Senhor, estou entregando nas suas mãos minha vida, porque eu confio no Senhor. Esse motorista do ônibus aí, eu não sei nem se ele dormiu bem essa noite. Esse motorista aí do ônibus, eu não sei nem se ele, sei lá, o que ele viu essa noite, sobre efeito de que ele acordou.
Então eu não estou confiando no motorista do ônibus. Já ouviu aquela história que o camarada estava relatando? O professor passou uma folha em branco e falou: quero que vocês relatem como vocês desejam partir dessa vida. E o menino escreveu: eu quero morrer igual ao meu avô, tranquilo, suave, sossegado, não como os 46 passageiros do ônibus que ele dirigia. O vô dirigindo e o povo Eu confio no Senhor, irmãos. Amém? Eu sei que a gente erra muito, abala a fé às vezes, mas ela tem que voltar, tipo uma gelatina, dá uma balangada, mas volta de novo. Pronto, recompôs de novo. Eu confio no Senhor. Você perdeu o seu emprego? Pois é, existem milhares de pessoas que vivem sem trabalhar no emprego que você perdeu. Você fez um negócio ruim? Pois é, pessoas fazem negócio ruim e continuam vivendo. Talvez não vai viver comendo na qualidade que você comia, mas você vai continuar comendo, não vai morrer de fome não. Sabe qual é o nosso problema? E a gente precisa trabalhar isso em nós. Aquela música, como é que é aquele louvor que fala assim, ó: o meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Em troca do amor eu falharia, pois o amor não se compra. De graça o recebe, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Confia em Deus. Você não precisa de um patuá, não. Confia em Deus. Você não precisa de um anjo da guarda, não. Você tem o Todo-Poderoso do seu lado. Confia, fecha a porta, põe o cinto de segurança, claro, testa o freio do carro. Você não está invisível. Calma, mas a sua confiança precisa estar no Senhor. Amém ou não amém? Para fechar, para a gente orar, o soldado romano usava toda aquela couraça, era uma espécie já de colete protetor, só que não era feito do material que é feito hoje, ele era feito de couro e algumas escamas. Então, quando um dardo pegava, aquilo batia na escama e resvalava. Então, os caras dessem uma facada, uma peixeirada no outro, numa luta, aquela roupa de couro acabava protegendo as ilhargas aqui, os flancos da pessoa. A faca talvez até dava uma cutucadinha, mas não entrava se fosse na proporção que entraria se estivesse só na pele. Então, eles tinham aquilo, tinha uma caneleira para poder, desviar um golpe e tal. Então tinham proteções. Mas é interessante, porque debaixo de toda aquela armadura, a primeira roupa que o soldado romano usava era uma camiseta de algodão bem fininha. E quando a gente foi estudar sobre isso, a pergunta que a gente fez no seminário foi: para que usava isso? Por que debaixo dessa roupa tão forte tem que ter uma camisa fraca? É para o soldado nunca esquecer que ele é mortal, e por baixo daquela roupa tem um símbolo dizendo: não esquece não. Se você der mole, essa roupa não te protege. O crente precisa ter isso, sabe? É muito interessante. Jesus é o leão da tribo de Judá, mas nós não somos leõezinhos, nós somos ovelhas. A gente não é urso poderoso com os dentes, não, a gente é ovelha. A gente é comparado na Bíblia com ovelha, com pintinho,
não é? Assim como a galinha junta os seus pintinhos, o Senhor está juntando o seu. Para você ver, é só coisa fraca. Por quê? Porque a nossa confiança, ela tem que estar no Senhor, e você tem que expressar isso, você tem que demonstrar isso nas mínimas oportunidades, que você confia em Deus. É por isso que você é chamado de crente. Você confia, você crê. Você pode até falar: não, olha, esse freio é muito bacana, esse carro, eu estou indo nessa máquina, mas na verdade, fecha a sua frase dizendo: mas eu confio no Senhor, eu confio no Senhor, eu não confio no homem, eu confio no Senhor, minha confiança está no Senhor. Vai lá no médico, fala: doutor, procurei o melhor médico, falaram que era o senhor, eu estou aqui muito esperançoso de que o Senhor, meu Deus, vai te usar. Ah, mas eu não acredito. A jumenta também não acreditava, e Deus usou ela. Então Deus vai usar o Senhor também. Deus vai usar o Senhor. É por isso que o povo fica chateado com o crente, porque ele vai dar glória para Deus mesmo. A gente não vai dar glória para homem. E o homem pode morrer de fazer, não falar assim no final: glória a Deus que te usou. Foi Deus que usou o Senhor. Não é assim que a gente fala? Foi Deus que usou você. Foi Deus que te enviou aqui. Nossa, Deus mandou você para cá. Nossa, Deus usou sua boca agora. Porque a gente tem que dar glória para Deus. Amém? E eu vou ler mais uma vez: se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não construir a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Presta atenção, queridos, será inútil, será de valor nenhum levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que penosamente conseguiram. Na outra tradução fala penosamente, né? Comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. É de dar raiva, né, gente ansiosa, né? Porque o ansioso fica: ai meu Deus do céu, será? Ai, ai, não vai dar não. Vai dar sim, vai dar certo. Você pode ficar de pé agora? Vai dar certo, em nome de Jesus. Deus está na sua vida. Ele vai abrir uma porta, pode esperar. Ele vai enviar recurso, Ele vai fazer o pouco multiplicar. Olha que Deus maravilhoso, irmãos. Ele vai fazer brotar água da rocha. Ele vai fazer o impossível acontecer. Ah, mas como a gente vai atravessar esse mar? Ah, ele se abre. Ele vai abrir, vocês vão passar a pés enxutos. Deus usa, irmãos. Deus usa, irmãos, Deus é Deus. Guarda isso, Bruno. Deus é Deus. Dá glória para Ele, reconhece: ah não, o Senhor vai abrir a porta. E Deus gosta que você chame Ele para as confusões que você arruma. Está lá Davi de boa, levando um queijinho lá, chegava até um gigante, vociferando contra Deus. Aí Davi foi e fez a pergunta maravilhosa, que é a pergunta que o povo não gosta que faz, porque crente às vezes fica meio que franciscano na sua fé, crente fica meio socialista na sua fé, tem que ser pobre, com o pé rachado, morar longe e feder sovaco. Mas Davi, o que vão pagar para quem matar esse gigante? A primeira pergunta que ele fez antes de tomar qualquer providência: quantos estão dando para matar? Quem que recebe quem mata esse gigante? Aí falaram: uai, a mão da filha do rei em casamento. Ele falou: uau, aquela? É. Então gostei. Morar no palácio do rei, é melhor do que a casa que eu moro. Isenção de impostos seria uma bênção. Você não ter que pagar imposto de renda. Olha que bênção seus trem, né? Bom demais, né? Aí ele falou assim: eu animo. Eu animo, viu? Só que até agora você não vê ele falar nada de Deus. Quando ele vai diante de Saul, Saul dá para ele aquela roupaiada velha lá, cheia de ferrugem, de sei lá, roupa, não era para ele, ele tentou andar com aquilo, não deu certo. Aí o rei falou:
não mexe com isso não, senhor. Esse homem é matador desde novo, você é rapazinho, jovem. Ele falou: fica sabendo, ó rei, que meu pai tem umas ovelhas, ele me manda cuidar delas. De vez em quando aparece um leão, aparece um urso querendo comer uma ovelha do meu pai. Ou eu garro ele pela barba. É tanta facada, é tanta porretada, é tanta espadada. Eu já tenho lá uma coleção de dente de urso, dente de leão lá em casa. Esse homem aí, ó, vai ser a mesma coisa. Ele vai, acha 5 pedrinhas, põe no surrão e chega diante do gigante. Presta atenção no detalhe. O gigante olha para ele e blasfema e diz: não tem homem em Israel para que vocês me mandem um menino. Eu vou pegar esse menino e eu vou fazer palito de dente dele. Presta atenção, Davi. Ó Davi, chamando Deus para a guerra dele. Eu sou menino mesmo, e você está armado, mas olha, tu vens contra mim com espada e com lança. Ó, que top esse negócio. Mas eu vou contra você em o nome do Senhor dos exércitos de Israel, o Deus a quem você tem afrontado. Hoje toda essa multidão virou para os dele, os que não fizeram nada. Toda essa multidão, e toda essa multidão aí de filisteus, todos vocês saberão que do Senhor é a guerra, e que Ele não precisa de espada, Ele não precisa de lança. Eu vou arrancar sua cabeça, usando sua espada, e vou dar sua carne para as bestas comerem. Nossa, quando o cara ouviu isso de um menino, ele ficou furioso. Davi só negou, arrancou a pedrinha. Moço, mas que tijolada. Se tiver replay no céu, essa é uma das cenas da Bíblia que eu queria que... Não, mostra para nós como é que foi isso, hein, gente? Moço, que pancada, cara. Mas também uma cabeça daquele tamanho não dá para errar. Na hora que bateu, moço, o trem zuretou na hora. O labirintite sacudiu todo. O gigante, bum. Detalhe, Davi não bobeou. Na hora que o gigante caiu, ele correu, porque ele pensou: se esse cara levanta, eu estou lascado, né? Então deixa eu correr logo, Claudemir. Ele já correu, já arrancou a espada. E quem é que vai querer mexer com um homem desse agora? Ainda sobrou 4 pedras. Você com uma pedra sozinho matou esse gigante. As outras 4 ele acaba com o exército inteiro. Os caras, arrancou a espada, olhou para os outros. Agora a cena é proibida para menores. Agarrou aquele cabeção com a babana, com aquela linguaiada para fora, aquele tanto de sangue. Deve ter pego com 2 mãos assim. Levantou aquele trem. Moço. Chama Deus. Clamas a mim, e ouvir-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, ocultas e firmes, que não sabes. Convida Deus para a sua situação. Fala para o Senhor: não confio no advogado, não confio no médico, eu não confio no juiz, eu não confio no promotor, eu confio no Senhor. Então põe sua mão, usa esse povo lá, porque o Senhor é que é Deus. Amém, amados? E Deus gosta dessas coisas, irmãos. Deus gosta dessas confusão. Chama Ele, fala: vem, Senhor, precisando do Senhor aqui. Vou arrumar um emprego, falando nessa entrevista de emprego, diz que Samuel é o bicho, é o cão chupando manga. Vem na frente, Senhor, por favor, vem na frente. Amansa esse dragão aí, faz com que a TPM tenha passado e ela esteja em pleno estado de paz para conversar comigo. Deus faz, irmãos. Você crê? Eu creio. Você que está num propósito de oração, sai do seu lugar, vem aqui à frente, vamos orar. Aproveitar o tempinho, 3 minutinhos, vamos orar. Quem está num propósito, quem não está, começa um propósito de oração. Não é comigo, não é com a igreja, é com Jesus. Começa um propósito de oração. Fala com Deus, apresenta a sua vida, faz um compromisso com Ele.
ora ao seu jeito, à sua forma, à sua maneira. Fala com Ele, fala: Senhor, eu estou aqui, ouve minha oração, ouve meu clamor, responde, Senhor, responde. Deus fizer, Ele é o quê? Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curar eu for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Ô Senhor, nos colocamos diante da Tua presença nessa noite, não por merecimento nosso, somos falhos e pecadores, somos errantes, mas o Senhor é misericordioso, bom, é o Deus da segunda chance, é o Deus que escreve tudo novo. Toma-nos nas Tuas mãos, quebra agora, Senhor, cadeias, grilhões, quebra impedimentos, forças contrárias. Ouve a oração do Teu servo agora. Hoje nós meditamos aqui numa palavra onde o desafio é confiar no Senhor. Eu não sei quais são as lutas, quais são os desafios, quais são os Golias que se levantaram, mas o Deus que Davi adorava, eu sei quem é. O Deus que livrou Davi da mão do gigante é o mesmo que adoramos aqui nessa noite. Por isso, toma-nos nas Tuas mãos. Por isso, entra, Senhor, na nossa causa. Vem, Senhor, vem nesse negócio. Quem pode defender o órfão? Quem pode defender a viúva? Quem pode defender o estrangeiro? Quem pode defender o menor? Quem pode defender o fraco? Só o Senhor. O Senhor é Deus que cuida dos seus. Oh, a Tua palavra diz: clamas a mim, ouvir-te-ei, anunciar-te-ei. Nós acreditamos nisso, nós tomamos posse dessa palavra, nós nos orientamos pela fé. Por isso, Deus, opera, Senhor, age, Senhor, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém. Levante do seu lugar. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer. Ele é Deus. Pode voltar para o seu lugar devagar. Ele é Deus, Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se culpado for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre. Mais uma vez esse pedacinho. Eu não adoro. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. haja o que houver, sempre será Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Vamos fechar o culto agora, né? Terminar. Mas eu queria concluir dizendo o seguinte: você vai ter oportunidade. O Espírito Santo vai te lembrar
Na hora você vai falar: foi isso que o pastor falou lá na igreja. Não, eu vou confiar em Deus. Olha, vinga aqui, vai lá. Não, eu vou preferir confiar em Deus. Olha, se você pular aqui, ó, não, eu vou confiar em Deus. Deus está comigo. Ele não vai desamparar, não. Amém, amados? Eu sei que o coração da gente fica, dependendo da situação, mas confia em Deus. Essa palavra queimou no meu coração para hoje. Confia no Senhor. Ele não vai te desamparar, não. Não sei como Ele vai fazer. Como o Senhor vai fazer, pastor? Eu não sei. Mas eu sei que a Virgem concebeu e deu à luz. Dá para você ter uma ideia do que Ele é poder, do que Ele é capaz de fazer. Olha, a Virgem deu à luz sem intervenção masculina. Olha aí, ó, água fluiu do interior da rocha 2 vezes. Olha, o mar vermelho se abriu, o rio Jordão se abriu umas 2 vezes ou 3. Olha aí para você ver. Codornas caíram do céu no acampamento de Israel, que eles comeram carne até enfarar. Ó, o azeite brotou na botija da viúva, que não parava até que as vasilhas terminaram. A viúva que morava em Naim perdeu seu filho e ele voltou à vida. A filha de Jairo morreu e voltou à vida. O Deus é o mesmo. Confia, senhor. Ai, mas como é que faz? Ai, será? Aí a resposta de Jesus é: Marta, Marta, andas inquietas com muitas coisas, só uma, preocupa só com uma parte. E aí ele aponta e diz: Maria escolheu a melhor parte. Erga suas mãos aos céus. Que a graça de Deus, as consolações do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Que o Senhor levante sobre você o rosto dele e faça brilhar a luz que esclareça seu entendimento, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Batismo sábado, 14 horas aqui.